Fala galera, esse é o canal Caverna do Concurso. Vamos resolver algumas questões acerca da Lei 8.112 com foco na banca CESP. Agora, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. Diz assim, questão de número 1. CESP 2015 MPU. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente. O servidor público federal estável, habilitado em concurso público e empossado em cargos de provimento efetivo, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitado em julgado. Vamos lá fazer essa questão aqui com tranquilidade, sem pressa. Vamos lá. Tá no marca-texto de caneta. Vamos lá. O que diz essa questão aqui, ó? O servidor público estável. É sempre bom você ir sublinhando nas questões o que é mais importante, para na hora da prova, na resolução, você não se perder, ter que ler todo, que ele geralmente vem as questões com um enunciado maior. Então é sempre bom ir sublinhando. Então vamos lá. Habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Vamos lá. A resposta dessa questão está lá no artigo 22. Artigo 22. Desculpa a letra aí, mas não tem como fazer melhor que isso não. Que diz duas hipóteses. O servidor só perde por sentença, só perde o cargo por sentença judicial transitado em julgado. E a segunda hipótese diz o seguinte: através do PAD, processo administrativo disciplinar, em que seja assegurada ampla defesa. Só que a Constituição Federal ainda traz mais duas hipóteses. Lembrando, isso aqui é da Lei 8.112. Essas hipóteses aqui estão na Lei 8.112 de 90. Eu não estou escrevendo eu não tenho mesa digitalizadora, então por isso não dá para ficar bonitinho, galera. Então, mas dá para entender. E diz assim, a primeira hipótese: por insuficiência, eu vou resumir aqui, né? Insuficiência de desempenho. Essa é a primeira hipótese, está na Constituição Federal. Verificada, mediante, tem que ser verificado, mediante avaliação periódica. Avaliação. Isso aí, avaliação periódica, na forma da lei complementar. E a segunda hipótese é por excesso, vou botar só aqui o excesso de despesa com pessoal. Então, ou seja, a Lei 8.112, ela traz duas hipóteses: por sentença judicial transitada e julgado e por processo administrativo disciplinar, que seja assegurada ampla defesa. A Constituição traz mais duas hipóteses, ou seja, aqui na primeira aqui, na 8.000 a gente tem duas. Eita porra. A gente tem duas hipóteses. Deixa eu mudar aqui rapidinho aqui. Aqui a gente tem duas hipóteses. E aqui a gente tem mais duas hipóteses. Agora voltando para a questão. O servidor público federal
estável, habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Correto. Bate aqui nessa primeira hipótese, que está no artigo 22 da Lei 8.112 de 90. Então, a questão está certa. A questão está certa. Vamos lá para a segunda questão. Diz o seguinte: acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue o item subsequente. O item subsecutivo. Promoção e readaptação são formas de provimento em cargo público? Essa é uma questão bem tranquila de se fazer, mas às vezes na correria a galera acaba errando, então sempre é bom lembrar. Ó, TRE Goiás 2005, técnico judiciário. Às vezes a pessoa, por questão assim fácil não cai. Cai. Isso o pessoal às vezes dá branco, erra e perde esse tipo de questão. Tipo de questão que você não pode dar mole. Vamos lá, tá no artigo 8º da Lei 8.112, as formas de provimento. Eu vou resumir aqui, né? Que tá lá: nomeação, promoção, readaptação, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração. Vamos lá, reintegração e recondução. Eita, errei aqui. Recondução. Opa. E recondução. Pronto. Essas são as formas de provimento. Então aqui, cara, só que isso aqui você já matou a questão. Você só precisava ter conhecimento do artigo 8º da Lei 8.112 para matar essa questão aqui, ó. Promoção e readaptação são formas de provimento? São, pô. Estão aqui, ó. Promoção e readaptação. As duas formas de provimento estão aqui: promoção e readaptação. Então a questão está certa. Vamos para a próxima questão agora. Maria, servidora pública federal estável, integrante de comissão de licitação de determinado órgão público do Poder Executivo Federal, recebeu diretamente no exercício do cargo vantagem econômica indevida para que favorecesse determinada empresa em procedimento licitatório. Após o curso regulado do processo administrativo disciplinar, confirmada a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi aplicada a pena de demissão. Considerando a situação hipotética, julgue os itens a seguir com base na legislação aplicável ao caso. Vai lá. Isso tudo aqui foi só a historinha que eles contaram, né? Aí vamos lá. Caso de penalidade. Caso a penalidade aplicada seja posteriormente invalidada por meio de sentença judicial transitada em julgado, deverá ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado, certo ou errado? Vamos lá, galera. A resposta a essa questão está lá no artigo 28. Artigo 28 da Lei 8.112 de 90, que diz o seguinte. Vamos lá, deixei aqui o slide aqui, ó. A reintegração é porque eu não ia escrever isso tudo, né? A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Então, ou seja, a reintegração é o que está perguntando a questão. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado.
ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Ó, essa parte aqui é importantíssima. Com ressarcimento de todas as vantagens. Então, ou seja, aqui a servidora A foi demitida. A servidora A aqui, ela foi demitida aqui. Passou todo o processo. Chegou aqui nesse ponto aqui. Isso aqui é um ponto, tá? Chegou nesse ponto, foi invalidada a demissão dela. Então o que acontece? Ela vai ser reintegrada ao cargo dela e todos aqueles vencimentos que ela deveria receber aqui, vantagem, etc., vão ser dados a ela. Então, ou seja, quando invalidada, sua demissão por decisão administrativa podia ser através de um PAD ou sentença judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, a questão está correta. Vamos lá para a questão de número 4. Com relação aos agentes públicos, julgue o índice a seguir. É prevista no texto constitucional a hipótese de exoneração de servidor estável por excesso de despesa com o pessoal. Galera, a gente já viu lá nas hipóteses lá, na primeira questão, essa questão está correta. Está lá no artigo, lá no primeiro eu não coloquei não, está no artigo 169, diz essa possibilidade de exoneração do servidor estável por excesso de despesa com o pessoal. Então a questão está correta, certa questão. Vamos lá, questão de número 5. Pedro, servidor de um órgão administrativo, um órgão da administração pública, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício para outra cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. Nessa situação hipotética, considere as regras dispostas na Lei 8.112 de 90. Aí, julgo o item subsequente. Caso Pedro seja removido por motivação fundamentada, essa questão é bem interessante, galera. Em situação de fato em situação de fato, a validade do ato que determine a remoção fica condicionada à veracidade de sua situação por força da teoria dos motivos determinantes. Galera, essa questão aqui é interessante porque por esse tópico aqui, ó, a teoria dos motivos determinantes. Eita, deu um erro aqui. Essa teoria diz o seguinte. Pronto. Não, a caneta aqui. Caneta. Isso aqui. Ela diz o seguinte. Ela estabelece, uma vez declarado o motivo do ato, ele mesmo deve ser respeitado. Então, o que acontece? O superior demitiu. Ó, a gente está falando aqui de cargo de livre nomeação, livre exoneração, os chamados cargos em comissão. Então, o que acontece? Não, minto, eu falei bobagem aqui, viajei aqui, falei uma coisa pensando em outra. Perdão, galera, corrigi aí. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, a questão, o que diz? Cadê a cor da tinta? Olha só. Ó, caso Pedro seja removido por motivação fundamentada em situação de fato, a validade do ato que determine a remoção fica condicionada à veracidade dos fatos. É questão simples. O superior aqui, o A, demitiu, no caso aqui, ele removeu o B, removeu o servidor B. Removeu, vamos lá.
ele removeu. E no ato administrativo de remoção, ele motivou, ele colocou lá os motivos lá, entendeu? Não importa quais, ele colocou lá o motivo no documento, no ato administrativo. E o que acontece? A partir do momento que ele motivou, ele está vinculado ao que está escrito. Ele não pode escrever uma coisa e a realidade ser outra, entendeu? Porque aí o ato se torna nulo. Todo ato ilegal é nulo. Então o que acontece? Ele motivou aqui dentro do documento, ele está vinculado aqui, ó, ele fica vinculado, cara, vinculado. Vou fazer um símbolo aqui que ele fica vinculado, aquele cadeadinho assim, ele fica vinculado a isso, a esse ato administrativo. Então, ou seja, a questão está correta, ó. Caso Pedro seja removido por uma motivação fundamentada em situação de fato, a validade do ato que determina a remoção fica condicionada à veracidade dessa informação por força da teoria dos motivos determinantes. Isso mesmo. Caso isso aqui fosse mentira, ele colocou lá, ele motivou o ato, mas o que ele escreveu era mentira, não era verdade. Esse ato vai ser tornado inválido, entendeu? E no caso ele voltaria para o local antes de onde ele era antes, entendeu? Não tem o que se falar nessa questão com relação a isso. Ele está vinculado, motivou, vinculou, já era, cara. Se você motivou, aquilo que você falou tem que ser verdade, porque se não for verdade, o ato se torna ilegal e deve ser anulado. Beleza, galera? A questão está correta. Vamos lá. Número 6. Caso um servidor público atue frequentemente como instrutor em cursos de formação periódicos devidamente instituídos para a preparação dos novos servidores admitidos por concurso para o seu órgão de lotação. Eita, coisa chata, hein? As gratificações por encargo, aqui, essa parte é interessante. As gratificações por encargo de curso ou concursos pagas periodicamente a esse servidor deverão ser utilizadas como base de cálculo para proventos de aposentadoria, haja vista a frequência com que ele presta esse serviço e o fato que o valor pago pela gratificação é devidamente descontado para fins de contribuição previdenciária. A questão fez uma enrolação aqui, essa questão número 6 aqui, mas eu já vou logo dizendo que ela está errada, tá, galera? Então o que acontece? Onde está o erro na questão? O erro na questão já está falando aqui, ó. Esse servidor deverão ser, aqui, cadê? Concursos pagos periodicamente a esse servidor. Deixa eu selecionar aqui para você não se perder. A cor da tinta aqui é amarelinho, ó. Aqui, ó. As gratificações por encargo de curso ou concursos pagas periodicamente a esse servidor deverão ser utilizados como base de cálculo para proventos de aposentadoria. Galera, isso está errado. O que diz a Lei 8.112? Deixa eu trocar aqui para caneta. O que diz a Lei 8.112? Está no artigo... Nossa, que letra linda. Está no artigo 76. Só que não, né? Da Lei 8.112. Diz o seguinte. Eu coloquei o texto aqui para vocês lerem. Vou ler logo. A gratificação por encargo de curso ou concurso. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora aqui, não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito. Ou seja, não importa, a questão vai tentar te enrolar de qualquer forma. Para qualquer efeito, não se incorpora. Encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito. E não, a parte mais importantezinha aqui, poderá ser utilizada como base. O que diz a questão? Como base de cálculo para quaisquer outras vantagens.
Aqui tá falando, ó, poderá ser utilizado como base de cálculo para proventos de aposentadoria. Isso tá errado, galera, só para enrolar vocês mesmos. Aí aqui, ó, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria das pensões. Ou seja, questão errada. Vamos lá, espero que vocês tenham entendido aqui. Caso tenha alguma dúvida, ó, deixei aqui já marcado, artigo 76, lei 8.112, né? Só você ler lá. E aqui, galera, vale uma ressalva. Uma ressalva não, vale um acréscimo aqui. Tem que ler, cara, tem que ler. Vai ter questões que vai ser mais interpretativas, vai ter questões que vai requer do candidato saber uma jurisprudência e tal. Mas vai ter questões que somente com texto você consegue matar, entendeu? Aqui era só você ter conhecimento do artigo 76 da Lei 8.112 e você teria acertado a questão. Então, leia a lei. É chato, mas tem que ler. Questão de número 7. O servidor público civil que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade acumulará ambos os acréscimos sobre o seu vencimento. Galera, essa questão tá errada, porque não é possível, vou até botar aqui, ó, não, periculosidade e insalubridade, não é possível, não pode acumular os dois. Então, ou seja, mas o serviço que o cara presta, o cara faz, ele dá direito aos dois. Mas segundo a Lei 8.112, você pode ser perigoso, pode ser insalubre, ao mesmo tempo, você vai ter que optar por um dos dois. Isso está no parágrafo 1º da Lei 8.112, o artigo 68. Eita, isso aqui é um artigo, tá? Artigo 68, que diz o seguinte: o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar pelos dois. Por um dos dois, pelos dois, quem dera, né? Deverá optar por um dos dois. Então, ou seja, caiu na questão, nem aqui, ó, o servidor civil que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade acumulará ambos os acréscimos. Não acumulará ambos, ele não acumula os dois acréscimos sobre o seu vencimento. Ele tem que optar ou periculosidade ou insalubridade. Os dois ao mesmo tempo não pode, entendeu? Então a questão pode enrolar o que for. Se falou que pode acumular os dois, tá errado, tá, galera? Vamos para a questão de número 8. Caraca, deu sede aqui. Vamos lá. Julgue o item que se segue relativos aos agentes públicos, aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado. Se o candidato lograr êxito em concurso público, mas dias antes da posse for acometido por dengue, que impossibilite de comparecer pessoalmente para o referido ato, a posse deverá dar-se mediante procuração específica firmada pelo candidato. Dias antes, o cara tem que estar muito bichado mesmo, falta de sorte para ele, dias antes da posse acontecer isso. Mas galera, a salvação, o artigo 13 da Lei 8.112 diz que a posse pode ser dada, Lei 8.112, tá, galera? Às vezes, sei que as questões são acerca da Lei 8.112, mas às vezes a galera, que lei? Lei 8.112 de 90, isso aqui é um 90, diz o seguinte: a posse poderá se dar mediante procuração específica. Então, ou seja, se ficou doente, cara, na posse, data da posse aqui, vem a nomeação, posse, exercício, foi nomeado, beleza, foi nomeado, entrou na posse aqui, galera, ficou doente aqui, ficou doente, o cara ficou doente, isso aqui é uma carinha aqui, ficou doente, que é a carinha de doente, ele pode tomar posse, no caso ele, através de alguém com uma procuração específica, pode tomar posse no lugar dele, entendeu?
um familiar seu, qualquer pessoa que tem uma procuração específica no seu nome, pode tomar posse no seu lugar. Rodrigo, e o exercício? Pode alguém entrar em exercício no meu lugar? Não pode, galera. Exercício é ato personalíssimo. Então, somente você e você pode entrar em exercício. A posse pode por procuração específica. O exercício, não. Beleza, galera? Questão certa. Questão de número 9 agora. Para capacitação concedida dentro do prazo de 60 dias após o término de outra licença da mesma espécie, deve ser considerada como prorrogação? Galera, a resposta dessa questão está lá no artigo 82. Artigo 82 da 8.112, que diz o seguinte. Eu botei aqui o texto aqui. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Então, galera, não tem muito o que falar. Você precisa ter a lei 8.112, não na ponta da língua, mas tem um conhecimento ali bem específico, porque cai a literalidade, cai, ó. A licença para capacitação concedida dentro do prazo, ou seja, dentro do prazo de 60 dias, após o término da outra licença da mesma espécie, deve ser considerada como prorrogação. A mesma coisa está dizendo aqui, ó. Concedida dentro do prazo de 60 dias, antes do término da outra mesma espécie, será considerada como prorrogação. Questão correta. Atenção, galera, vamos ler a bosta da lei. Desculpa aí mas tem que ler a lei. Questão de número 10. Vamos lá. Questão de número 10 diz o quê? Em caso de licença por motivo de doença de enteado... Cadê? Questão de 2018, ó. Em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. Galera, essa questão é interessante, que fala sobre as licenças. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui. As licenças e afastamentos. Entenda isso aqui como licenças e afastamentos, tá? Afastamentos que suspendem, ó, botar aqui, ó, suspendem, botar o suspende o estágio probatório, botar aqui, ó, estágio probatório. Quais são, galera? Vamos lá falar aqui rapidamente, trocar aqui a cor da caneta. Quais são? Tá lá, ó. Licença por motivo de doença da família. Eita, que negócio aqui deu ruim aqui. Licença por motivo de pessoas da família. Vou botar aqui, da família. Onde é que tá isso, Rodrigo? Isso aí tá no artigo 83 da lei 8.112/90. Artigo 83, ó. Artigo 83. Tô deixando aqui separadinho aqui para vocês. Segunda hipótese. Motivo de afastamento do cônjuge. Ou seja, outra hipótese aqui, ó, motivo de afastamento do cônjuge. Tô fazendo uma revisãozinha, tá, galera? Por favor, entenda aí. Do cônjuge. Tá lá no artigo 84 da lei 8.112 também. Tem mais uma hipótese aqui. Licença para atividade política, ou seja, licença para roubar. Brincadeira, tá, galera? Brincadeira, por favor.
Licença para atividade política. Para atividade de política. Vamos lá, tá no artigo 86. Vocês deem uma lida lá, cara. Tem que ler essa bagaça. E a última hipótese aqui, ó. Afastamento para estudo. Para estudo. Isso aqui, ó. Estudo. Ou missão no exterior. Vou dar aqui, ó. Ou missão no exterior. Perceba que minha letra não dá para ser das melhores, porque eu não tenho a bendita na mesa digitalizadora. Não falar, pô, não sabe nem escrever. É por causa disso, cara. É muito ruim escrever isso aqui. Então, tá no artigo 96. Voltando aqui a questão. Tá no artigo 96. Então, seja, as licenças e afastamentos que suspendem, traduzindo aqui, as licenças e afastamentos que suspendem o estágio probatório são licença por motivo de doença da família, está no artigo 83. A segunda hipótese é motivo de afastamento do cônjuge, está no artigo 84. A terceira hipótese é licença para atividade política, está no artigo 86. E a quarta hipótese está afastamento para estudo ou missão no exterior. Beleza, galera? Está no artigo 96 aqui. E o que acontece? Eu separei aqui a parte principal. Deixa eu apagar isso aqui para vocês. Vou apagar, dar um print aí nisso aí. Se quiser, né? Se não quiser, fazer o quê? Mas deixa eu apagar isso aqui. Eu fiz esse resuminho aqui porque é importante. Se for uma questão de múltiplas, de ABCDE, cara, várias opções, várias alternativas. Você coloca uma dessas certa e as outras todas erradas, ou todas erradas e uma certa. Se o cara não souber isso aqui, a probabilidade dele errar é muito grande. Questão de certo e errado também. Pô, se você errar uma, você anula uma certa. Então é importante saber, galera. Pode garotear não. Então vamos lá. Voltando para a questão, fiz esse resuminho para entender. A licença por motivo de doença de enteado, de servidor público, no estado de probatório, ficará suspensa, sendo retomada no término do início da licença. Tá lá, galera, no artigo 20. Artigo 20. Isso aqui é um 20. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º, isso aqui é aquele famoso negocinho do direito. Parágrafo 5º, que diz o seguinte: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Então, ou seja, galera, eu botei aquelas hipóteses lá para resumir para vocês o que diz aqui a questão. Então, a questão está correta. Beleza? Bom, galera, é o fim dessas questões aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz tentei ser bem sucinto, sem enrolar muito, e mesmo no foco das questões para você não ficar, às vezes a galera fica vagueando, muitas opções, muitas teorias. Cara, vai no que a questão pediu e resolve a questão. Você não precisa ser doutor, mestre para acertar questões de concurso público. Então espero que tenha ajudado aí. E por fim, eu deixo aqui uma frase aqui desse cara aí que eu admiro muito. Eu acho que a maioria dos brasileiros admira. Aqueles que não conhecem a história dele, pesquisem, estudem, enfim. Ele diz o quê? Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Você está estudando para concurso público, você sabe que motivação é algo extremamente importante, cara. Motivação é o combustível. É claro que só com motivação você não chega a lugar nenhum, mas a motivação é muito importante. Então, fica aí essa frase aí desse cara que dispensa comentários aí. E por último, galera, caso tenha alguma dúvida
ou deixa nos comentários aí embaixo, ou pode enviar um e-mail, tá lá, cavernadoconcurso@gmail.com, e a nossa página no Facebook tá lá no início, mas, poxa, se vocês forem lá curtir, não vai custar nada. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução de questões, e até a próxima. Dê o like aí se você gostou, se não gostou também comenta, porque a intenção aqui é ajudar a galera. Grande abraço, sucesso, fiquem com Deus.